Olá, meu nome é Renata, professora de embriologia, e na aula de hoje vamos conversar sobre distúrbios congênitos. Tá? E aí serão abordados alguns conceitos gerais, causas, principais causas, consequências, diagnóstico e finalizaremos falando um pouco sobre o tratamento desses distúrbios congênitos. Você sabe o que é defeito congênito, malformação congênita, distúrbio de desenvolvimento? Já ouviu falar sobre isso? Distúrbio é defeito e congênito significa nascido com, ou seja, a criança já nasce com aquele distúrbio, mesmo que não seja perceptível ao nascimento, não seja visível, mas ele já está presente. Tá? É interessante destacar que curiosidades sobre distúrbios congênitos, eles têm estado presentes na história da humanidade, sempre estado presente na história da humanidade. Né? Já esteve associado a sinais do bem ou do mal, como por exemplo contato com bruxarias ou com demônio. Né? Também associado a fatos que impressionassem a mãe, fatos diversos que pudessem impressionar a mãe, resultando em nascimento de crianças com distúrbios. É interessante destacar a representação dos distúrbios também na arte popular, como a gente pode observar nessa escultura peruana aqui da população Moche, que viveu no período de 100 a.C. até 600 depois de Cristo. E dá para evidenciar, a gente evidencia nessa imagem aqui um defeito na formação do lábio. Seria uma fenda labial, também conhecida como lábio leporino. Né? Então, apesar de todos esses mitos, né, essas curiosidades, a partir das pesquisas, dos trabalhos feitos pelo francês Ambroise Paré, esses mitos foram sendo substituídos por conhecimento científico, pensamento científico. Tá? Então, com a embriologia experimental, né, com o conhecimento, né, dos mecanismos biológicos, todo esse pensamento, né, esse pensamento anterior, esse misticismo, ele foi se modificando. Tá? E como marcos históricos do estudo dos distúrbios congênitos, também conhecido como teratologia, né, podemos destacar a rubéola, a ação da rubéola, ou seja, a síndrome da rubéola congênita, que foi identificada em 1941, causando uma série de distúrbios característicos, como exemplo temos a catarata, e 20 anos depois, a tragédia da talidomida, resultando em uma série de distúrbios cardiovasculares, ósseos também bem característicos. Né? A talidomida é um sedativo, um antinauseante que surgiu nesse período, em 1961, e um remédio novo, então que foi tomado por muitas mulheres, e a partir daí percebeu-se o nascimento de crianças com distúrbios bem semelhantes. Então conseguiram identificar a causa comum, que seria a talidomida. Né? Já a rubéola, então, evidencia a ação de agentes biológicos sobre a formação do embrião e do feto. Então, a partir desses marcos históricos, a teratologia passou a ser estudada como uma ciência, né? Passou a ter um foco maior nesse estudo dos defeitos congênitos e de suas causas. Bom, os defeitos eles podem se manifestar de diversas maneiras. As mais comuns, mais conhecidas são as estruturais, anatômicas, mas também podem ser fisiológicas, metabólicas, comportamentais e ainda hereditárias. E quando são observados vários distúrbios em comum, provenientes de uma causa conhecida, é chamado de síndrome. Quando tem-se esses também distúrbios comuns, mas com uma causa desconhecida, é chamado de associação. Os distúrbios, eles estão presentes, eles são observados em 2 a 3% dos recém-nascidos vivos, os nativivos, mas pode atingir até 5% da população mundial, quando consideramos as manifestações tardias. E são responsáveis pela morte de 1 em cada 5 bebês no primeiro mês de vida. Dentre os principais distúrbios, destacam-se os defeitos cardíacos desses recém-nascidos. Um outro conceito importante que deve ser destacado refere-se ao período crítico do desenvolvimento. Então, é aquela fase, é o momento da gravidez em que os embriões são mais susceptíveis a fatores teratogênicos, a fatores ambientais, né, químicos, biológicos, fatores que são potenciais causadores de desenvolvimento anormal, são chamados então de teratógenos. E as semanas entre terceira e quinta semana de desenvolvimento
quando os órgãos estão se formando, são aquelas de maior susceptibilidade e, portanto, de maior risco para os defeitos, somente defeitos bastante severos. E quais seriam as causas desses distúrbios congênitos? Então, eles podem ocorrer a partir da interação entre os genes e o ambiente, no qual os desenvolve, chamado então de multifatorial, correspondendo a 25% dos defeitos. Então, o grau de manifestação de um gene anormal pode ser profundamente afetado pelas condições ambientais, nesse caso aí. Também podem resultar de causas intrínsecas, ou seja, genéticas, em um ambiente normal, correspondendo a 18% dos casos, ou seja, alguns defeitos são puramente mutação, residentes na estrutura do próprio DNA, enquanto outros resultam de interferência da transcrição ou tradução, ou dos elementos reguladores dos genes. Podem ser ainda de causa puramente ambiental, que interfere nos processos biológicos, mesmo com genótipo normal, correspondendo a 7% dos casos. Podem ser biológicos, químicos, físicos ou ainda maternos. No entanto, a metade dos distúrbios congênitos ainda é de causa desconhecida, correspondendo então a 50% dos distúrbios congênitos. E aí vamos falar um pouquinho agora alguns exemplos de distúrbios congênitos de causa ambiental. Como a própria imagem aqui já vai evidenciando, um exemplo seria o vírus da Zika, o vírus Zika, como agente, causando a síndrome da Zika congênita. É um exemplo bem atual de distúrbio de causa ambiental, que ocorre a partir da infecção materna, então pelo Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, causando a síndrome da Zika congênita. Então, é um exemplo bem atual, uma vez que nos anos de 2015 a 2017 vivenciamos uma epidemia de Zika no Brasil, resultando no nascimento de crianças com distúrbios neurais bastante severos, tendo como característica mais marcante a microcefalia, no qual observa-se o perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade gestacional. Apesar de ser uma característica mais marcante, não é comum a todos os casos. O comum seria a destruição do tecido nervoso, tecido neural, ou seja, defeitos na formação do sistema nervoso central. Além disso, também foram observados distúrbios oculares, como estrabismo, auditivos, artrogripose, onde observa-se alterações na musculatura e nas articulações dessa criança. E mais recentemente, os estudos têm mostrado a presença de defeitos cardíacos congênitos associados, então, a essa síndrome, fazendo parte dessa síndrome da Zika congênita. Bom, um outro exemplo de causa ambiental refere-se ao álcool, ao agente que seria o álcool, causando a síndrome alcoólica fetal. Então, seria resultante da ingestão de álcool durante a gravidez. E como destaque das características, podemos citar retardo mental no crescimento pós-natal, a microcefalia, que está presente não só no síndrome do Zika vírus, mas também pode ser encontrado na síndrome alcoólica fetal ou em outros distúrbios de causa genética, ambiental, multifatorial. Tá? Bom, então além do retardo do crescimento pós-natal em tamanho, tem-se a microcefalia, o próprio retardo mental, defeitos cardíacos, hipoplasia facial. Em alguns casos mais graves, a holoprosencefalia pode ser observada, como a gente está evidenciando nessa imagem aqui, também chamada de ciclopia. Então, os olhos estão em uma única cavidade, verifica-se uma probóscide aqui carnosa, as orelhas estão próximas, então verifica-se a ausência de uma face, da formação dessa face, desse feto. Bom, quanto a distúrbios de causa genética, podem ocorrer devido a alterações na estrutura do cromossomo, na quantidade ou mesmo mutações gênicas. Tá? E aí, como exemplo de aneuploidia, seria a alteração na quantidade, destaca-se a trissomia do cromossomo 21. A gente pode observar aqui nessa imagem do cariótipo, um cromossomo a mais aqui, que seria o par 21, resultando então na síndrome de Down, conhecida então como síndrome de Down. Existem outras síndromes dos autossomas, como a trissomia do 18, a do 13, mas essas são bem compatíveis com a vida. A criança chega a nascer viva, mas a sobrevivência dela é bastante curta, de horas até meses,
podendo chegar no máximo a 1 ano de idade, mas é uma quantidade muito pequena de crianças com essas outras trissomias. Assim como a trissomia do 21, outras trissomias que são compatíveis com a vida são as dos sexuais, a do X e do Y, tá? Que aí causam alguns distúrbios, mas menos severos, vão estar mais associados com, por exemplo, a reprodução, com características sexuais secundárias. Bom, em relação à síndrome de Down, ou a trissomia do 21, podemos destacar como características o retardo mental, a ponte nasal achatada, olhos com dobras epicânticas proeminentes, linha simiesca palmar transversal, então aquela linha que nós temos na palma da mão, aquele formato, de um M. Nessas crianças observa-se uma linha contínua, chamada de palmar transversal. Também são característicos dessas crianças a defeitos cardíacos, atrese do adenal e manchas de Brushfield. Tá? Então são algumas características. Hipoplasia muscular também é bastante conhecida, bastante evidente nessa trissomia. Bom, saindo então das aneuploidias, vamos falar um pouco sobre as mutações gênicas. Então, como exemplo, temos a sindactilia, em que verifica-se a fusão entre 2 ou mais dedos da mão dessas crianças. Então, podem estar em diferentes graus também essa fusão, tá? Essa junção. Um outro exemplo de mutação gênica também de causa recessiva, como a sindactilia, é a polidactilia, onde observa-se a presença de dedos extras. Tá? E esse aqui é um exemplo de mutação recessiva e também hereditária. Então, esse tipo de distúrbio pode ser passado para gerações seguintes. Há também exemplos de destruição de cromossomos, de perda de partes de cromossomos, chamada deleção. Como exemplo, tem-se a síndrome do miado do gato, ou cri do chá, em que verifica-se uma série de distúrbios também, locomotores, retardo mental, mas a principal característica é o defeito na laringe, dificultando a fala dessa criança. Tá? Então, é a síndrome do miado do gato, ou cri do chá. Seria um exemplo de deleção. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a herança multifatorial, distúrbios de causa multifatorial. E aí tem-se os genes, junto com o ambiente, seria a causa, a junção, essa interação entre genes e ambiente. Então, o gene já com potencial defeito, em um ambiente que potencializa esse defeito. Como exemplo, tem-se a fenda labial, um exemplo bem clássico de multifatorial, de causa multifatorial, seria a fenda labial, onde observa-se, então, defeitos nessa fusão, na formação da face, também chamado de lábio leporino, caracterizado pela ausência de fusão entre tecidos durante a formação do lábio superior. Pode estar ou não associada à fenda palatina, fenda facial e outros defeitos semelhantes. Então, nessa imagem, a gente observa a correção cirúrgica dessa fenda labial, o lábio leporino. E, por fim, temos defeitos de causa desconhecida, tais como a ciclopia, sirenomelia, gêmeos unidos, também chamados gêmeos tifópagos, dentre tantos outros. Tá? Então, são defeitos de causa desconhecida. Então, precisa de outros estudos para poder identificar quais seriam essas causas. Aqui a gente observa a fusão das pernas. Tá? Então, essa criança ela tem essa junção das pernas, também pode ser encontrada com o nome de sereísmo. Tá? E os distúrbios têm tratamento? É possível prevenir? Será que é possível prevenir? Bom, quanto ao tratamento dos distúrbios, vai depender dos órgãos acometidos e da sua gravidade. Mas, de maneira geral, podem ser corrigidos através de cirurgia, fisioterapia, uso de hormônios e outros fármacos, tratamento nutricional, psicológico, terapia ocupacional, educação física, fonoaudiologia, uso de próteses. Então, são alguns exemplos de tratamentos que podem ser realizados, e alguns deles podem ser trazer a cura, podem ser permanentes, levar a cura dessa criança, e outros não, eles não são paliativos, então devem ocorrer ao longo de toda a vida desse indivíduo. Então, são alguns exemplos de tratamentos realizados. E a prevenção? É possível prevenir distúrbios congênitos? Então, é interessante destacar alguns pontos importantes.
como evitar o uso de substâncias teratogênicas durante a gravidez e até antes, se estiver planejando engravidar. É necessário que caso a gestante precise tomar algum medicamento, seja feito com orientação médica, pois até os chás podem ser prejudiciais. Então, nenhum chá é indicado durante a gravidez, por exemplo. Também é fundamental que a mulher realize o pré-natal, para que seja feito acompanhamento do desenvolvimento embrionário e fetal, né, já que fatores como a diabetes, por exemplo, podem causar distúrbios graves na criança. Além disso, ainda sobre o pré-natal, esse acompanhamento, alguns distúrbios, como por exemplo espinha bífida, eles pode ser feita uma correção cirúrgica na fase pré-natal. Não é muito comum, mas hoje em dia já tem técnicas bem avançadas, né, equipes bem treinadas que conseguem realizar uma cirurgia desse tipo, intrauterina, né, com consequências positivas, assim, com os benefícios são muito grandes. Né? Então, por isso é importante o pré-natal, né? Conhecer, acompanhar o desenvolvimento da criança, né? Para que seja o que for possível seja corrigido ao longo dessa fase de desenvolvimento. Bom, um outro exemplo de prevenção que acontece já após o nascimento, né? Mas em alguns casos a partir desses testes, né, pode-se identificar os defeitos e o tratamento, ele sendo precoce, ele traz bastante benefícios para essas crianças. Tá? Então, como exemplo desses testes de triagem neonatal, temos o teste do pezinho, do coraçãozinho, da orelhinha e do olho, esses são obrigatórios pelo SUS. Tá? E tem o teste também da língua, né, que todos eles são importantes para essa identificação, diagnóstico, então, precoce e um tratamento mais eficaz. É importante também acompanhamento da saúde materna, né, para que, como no caso a desnutrição materna, como a ausência do ácido fólico, do ferro, pode resultar em distúrbios neurais, por exemplo. Então, é importante que esse acompanhamento da saúde materna, né, para que ela esteja bem, esteja saudável, resultando então no desenvolvimento normal desse embrião e desse feto. E destaco ainda a importância de acompanhar e cobrar das autoridades políticas a criação e execução de políticas públicas em favor da gestante e da criança. Então, um exemplo de políticas públicas assim, importante, que já ocorreu nos últimos 20 anos, foi a inserção obrigatória do ácido fólico na farinha de trigo. Então, o ácido fólico é um nutriente importantíssimo para a formação do sistema nervoso central, fechamento tubo neural. E a desnutrição materna, a ausência do ácido fólico, resulta em uma série de distúrbios desse tipo, de defeitos do tubo neural, como a espinha bífida. Então, percebeu-se que nos últimos 20 anos, a partir da inserção do ácido fólico na farinha de trigo, os defeitos de tubo neural eles diminuíram bastante, a incidência diminuiu bastante. Então, mostrar a importância desse acompanhamento, dessa cobrança, a partir das pesquisas, do conhecimento, e a cobrança de políticas de autoridades de maneira geral. Tá? Bom, então aqui foram alguns dos exemplos de distúrbios congênitos, de acordo com as causas, e aí falei um pouco sobre o tratamento e a prevenção. Tá? Então, seriam alguns exemplos de distúrbios congênitos, mas é importante que com o livro, a gente consiga acompanhar, conhecer outros distúrbios também. Então, obrigada e até a próxima.